Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de filosofia. E hoje, eu sou o professor Luiz Cláudio, estou aqui com vocês para trabalhar essa aula aqui no Centro de Mídia e Educação do Amazonas. E vamos acompanhar qual é o tema da nossa aula de hoje. Então hoje nós estamos na aula de número 14, nós vamos fazer aqui a nossa revisão e avaliação. Então vamos aí começar com a nossa revisão. Vamos lá! Muito bem, então vamos aí para a nossa revisão da nossa aula de filosofia, Nós estamos na segunda série, do ensino médio. Então vamos começar, nós vamos falar um pouco aqui sobre o racismo, sobre essa questão do racismo, e também sobre a questão dos valores humanos. Vamos começar então, o primeiro momento, abordando um pouco sobre essa questão do racismo, a desigualdade e o poder no Brasil. Então, o que é o racismo? Nós podemos começar nos perguntando sobre qual é esse conceito, o que significa quando a gente fala de racismo. Então, vem de raça, a palavra raça, e o racismo, todo ismo, ele soa como algo negativo, não é verdade? Então, quando a gente fala de racismo, nós estamos falando de preconceito sobre raças, de discriminação, que são direcionados a alguém, tendo em conta essa sua origem étnico-racial. É por isso que é racismo. E, geralmente, eles se referem à ideologia de que existe uma raça melhor que outra. Então, não é só uma questão de olhar para o outro, olhar para uma etnia, para outra pessoa, e simplesmente ser racista contra aquela pessoa. Mas há também toda uma questão ideológica, que faz com que alguém tenha essa postura, tenha esse comportamento, de olhar para o outro e discriminá-lo, ter preconceito, achar que ele é inferior por pertencer a uma determinada raça, ter uma determinada cor, um determinado biotipo, não é verdade? Então, a raça, ou o racismo, ele vai, então, criando nas pessoas esse preconceito. Tá certo? Por isso que é uma questão muito ideológica, vai sendo colocada na nossa mente desde cedo. E a gente vai crescendo, então, dentro de uma sociedade, e aí vai acontecendo essas disparidades, essas separações de pessoas. Então, é algo negativo quando a gente fala de racismo. Porém, como eu falei, é uma coisa que a gente vai dentro da sociedade, desde do berço familiar, a gente já vai convivendo com esse tipo de situação. E essa construção dentro da família, essa construção também social, ela vai nos colocando e nós vamos nos posicionando diante da relação com os outros, com as culturas, com as pessoas em nossa volta, ou mesmo pessoas que estão aí vivendo em outros lugares, em outras regiões, tem uma outra forma de viver, uma outra forma de cultura, e tudo isso aí é que vai marcar, então, essa questão do racismo, a nossa maneira de olhar, se for preconceituosa, se for de aversão àquela cultura, isso é racismo. Então, o letramento, nós falamos também sobre letramento. O que é o letramento racial? Então, vamos lá, o letramento racial é um processo educativo. Quando a gente fala de letramento, nós estamos falando de um processo educativo na qual nós já estamos inseridos dentro de um contexto social, histórico, político, econômico. Então, esse processo educativo, formativo, é que vai promovendo essa construção na pessoa, no sujeito, da capacidade de identificar e reconhecer práticas racistas no âmbito de sua cultura e na vida cotidiana. Então, o letramento, quando a gente fala de letramento racial,
nós estamos falando, então, de todo esse processo, né, que nós temos, né, da educação, na nossa formação. E aqui, quando eu falo educação e formação, eu ainda não estou falando daquela formação ou daquela educação, né, digamos assim, mais formal, né, que é aquela educação onde a gente está numa escola, está estudando, né? Mas eu estou falando daquela educação mais informal, aquela que acontece realmente através do contato com as pessoas que nós estamos convivendo, né? Pode ser um pai, uma mãe, um tio, uma irmã, uma avó. Às vezes uma pessoa tem lá um parente, né, distante, uma avó, ou um tio, uma tia ali, que muitas vezes essa pessoa é racista. E a gente começa a perceber, né, na convivência com as pessoas, que ali essa pessoa ela trata mal os outros. Isso já é o letramento, né? A gente vai começando a perceber, identificar comportamentos e atitudes racistas. Então é por isso que é importante, nesse primeiro momento, a gente olhar para nós e nos perguntar, será que eu sou uma pessoa racista? E se eu sou, de onde vem esse racismo? Por que eu olho para o outro e tenho uma certa aversão a ele? Por que eu olho com preconceito? Então, tudo isso aí está dentro desse contexto, né, de uma formação, de uma educação, né, voltada para perceber atitudes racistas. Tá bom? Agora, para que a gente possa, então, não só perceber e sentir isso, nós temos que combater também. Hoje, né, nas escolas, em muitos ambientes, né, acadêmicos e também na própria sociedade, através da construção da elaboração de leis voltadas para isso, né, muita coisa está mudando nessa relação, né? E aí nós temos hoje o que nós chamamos de educação antirracista. O que é isso? Então vamos ver aqui, ó. Primeiro nós percebemos, né? Nós vamos percebendo na nossa convivência, às vezes é uma criança, né, que está ali, e essa criança às vezes ela está brincando, ela começa a ter comportamentos, né, porque o coleguinha lá é diferente. Então você começa a ver aí essa atitude racista, né? E ali a gente vai nos formando, aí percebendo mais tarde, né, o letramento. O antirracismo já é aquele momento em que nós temos que nos colocar mesmo, nos posicionar diante do racismo. E antirracismo já está dizendo, né, eu sou contra o racismo. Então ele pode ser entendido como um conjunto de práticas, né, não é teoria, é prática, que auxiliam nesse enfrentamento do combate ao racismo. Então aqui, essa oposição ao racismo, ao preconceito, né, à discriminação e a práticas e teorias racistas, isso aqui então é uma maneira de você não só se perceber que você não é racista, mas acima de tudo é você também ajudar a combater. Quando a gente perceber alguém sendo racista, uma criança ou algum parente, a gente dizer, olha, está errado, né? Isso aqui está errado. Então, você começa a se posicionar, não só olhar como um mero espectador, né? Eu não sou racista, mas deixa acontecer aí, pode maltratar, pode fazer o que quiser, né? Não, hoje a educação é antirracista, é se posicionar mesmo diante de situações que caracterizam aí um crime racista. Por isso que hoje é crime, né? Então, há toda uma legislação para quem pratica esse tipo de crime, né? Então, é muito cuidado quando a gente se trata, como a gente trata o outro, a maneira como a gente fala com o outro, né? A maneira como a gente responde para o outro. Então, tudo isso aí tem que ser percebido. E onde que a gente percebe isso? Olha, é na fila, né? Quando você vai no supermercado, numa loja, no comércio, é no hospital, numa clínica, né? Como é que as pessoas são tratadas, né? É você olhando para a penitenciária, qual é o maior número de pessoas que estão lá presas. Então, olhando, a sociedade nos dá sinais, né?
de como é que funciona a nossa sociedade. Ainda sobre essa questão aí do antirracismo, nós temos aqui alguns autores que falaram sobre isso, né, essa palavra antirracista. O nome deles é o seguinte, vamos acompanhar. Rios, Santos e Hatz. Então eles, né, são pessoas que estudam, né, que estudaram essas questões aí do antirracismo no Brasil, né, especificamente, e eles vão então falar da cidadania, né, do povo negro, né? Então tem que ter, todos nós somos cidadãos, né? Então nesse sentido, tá aqui, ó, o antirracismo é uma ferramenta para a construção da justiça racial. Tem gente que pensa que isso não existe, que é bobagem, mas, pessoal, existe. Tem gente que não, que se um negro senta num banco e levanta, ele não senta no mesmo lugar, porque tem nojo, porque tem aversão, porque tem... Isso existe, viu? Então, isso danifica, isso fere a sociedade democrática, uma sociedade mais justa, uma sociedade que aceita a diversidade. Vai contra tudo isso. É por isso que a educação antirracista, ela vai nos colocar nessa posição, né? É um posicionamento, tá bom? É um posicionamento diante do racismo, tá bom? Então, aqui a gente passa por esse assunto como uma reflexão, e nós vamos falar agora também, dentro desse nosso tema aqui, da questão da arte, né, da filosofia da arte, né, que é um tema também muito importante para que a gente possa, e que de uma certa maneira está ligado, né, com a questão das raças, das culturas, né, porque em toda cultura tem artes. Existe a arte negra dos africanos, existe a arte dos indígenas, né, existe a arte dos ciganos. Então, existem vários tipos de arte, né, que muitas vezes elas não são consideradas como artes ocidentais, né? São artes mesmo daquela cultura específica. Então, aqui, por exemplo, na Amazônia, falando aqui da nossa região, os povos aqui, a arte é uma forma de conexão com o espiritual. Então, quando a gente fala arte moderna, arte renascentista, o barroco, aquela arte ocidental, quando a gente olha para a nossa arte aqui, nós temos algumas especificidades, dentre elas essa. Toda a arte da Amazônia está voltada para a questão espiritual. Então ela expressa o que é a arte? A cosmologia daquele povo, né, as suas origens, né, como surgiu aquela comunidade, aquele povo, seus mitos, a sua visão de mundo, né? Então, tudo isso aí integra a funcionalidade, né, do simbolismo, né, unindo o belo ao último, porque é arte. Então, se é arte, a filosofia da arte, a estética, é a filosofia do belo, a reflexão sobre o que é belo. E toda a arte nós encontramos beleza, né, nessa sensibilidade aí. Aqui a gente pode visualizar, por exemplo, uma dança, né, um ritual indígena. A gente pode ver que aqui tem toda uma questão, né, de simbolismo, de vestimentas. Tudo isso aqui, nada aqui é à toa, nada aqui está aqui porque é obra do acaso. Tudo aí tem uma questão ali de você acompanhar, né, toda uma história, a cosmologia daquele povo. Tá bom? E aí, então, para a gente falar sobre isso, nós vamos ver sobre a questão do multiculturalismo. E o que é o multiculturalismo? Né? O multiculturalismo, ele faz parte, né, dessa questão de que existem várias, né, culturas. Né? Muitas culturas estão aí. E por haver várias culturas, nós temos o relativismo cultural. Então, não é uma coisa absoluta quando a gente fala da cultura e da arte, né? Existem vários tipos. Agora, a nossa visão eurocêntrica, baseada na visão europeia, francesa, italiana, né? Essa visão aí é que tira um pouco o foco do relativismo cultural, mas nem todas são iguais. Há muita diferença entre elas, né? Então, vamos ver aqui, ó. Além do relativismo cultural, como nós falamos, nós temos esse multiculturalismo, né, que reflete o quê? Reflete essa multiplicidade. Então, vamos ver aqui, ó,
que é isso, o multiculturalismo? Então, nós estamos aqui diante de manifestações artísticas dos povos que refletem a riqueza de suas tradições. Então, quando a gente fala de multi, nós estamos falando de riqueza, né? Porque quanto mais se multiplica essa cultura, é uma beleza, né? A riqueza que está por trás ali. Outro ponto importante também, que nós vamos ver agora, é sobre a questão dentro dessa questão da cultura, é que esse multiculturalismo, ele é vivido de forma integral, né? Ele integra, né, tanto a espiritualidade, como a vida cotidiana daquele povo, a sua experiência de vida da comunidade, como também o belo, a estética. Então, está tudo ali integrado, não é separado um do outro. Tá bom? Então, dentro de tudo isso aí, é que a gente vai, mais uma vez, ver essa questão do relativismo cultural, né? Então, as obras amazônicas, elas não podem ser julgadas por padrões ocidentais, mas em seu próprio contexto da sua cultura, da sua forma de manifestar a cultura. Tá bom? Vamos continuar aqui, falando agora da questão da raça, da etnia. Então, a raça e a etnia aqui é porque também não existe uma única raça, uma única etnia, né? Então, existem vários grupos. E isso está tudo ligado aí dentro da questão da Amazônia. Essa resistência cultural através da arte. Tá bom? E continuando aqui o nosso texto, nós vamos ver o seguinte, ó, que diante disso, a história, né, nos mostra, né, na colonização nos mostra isso. Né? Então, é para preservar a memória. A arte preserva a memória daquele povo, né, para que não apague a sua cultura, mas que ela continue, para que ela prevaleça. Tá bom? Diante disso, pessoal, vamos falar agora sobre os valores humanos. Né, os valores, eles são princípios morais e éticos, estão ligados com essa questão. Então, para a gente finalizando aqui essa parte do valor humano, ele é o agir, o relacionar-se em sociedade. Outra coisa também é a questão da liberdade como valor humano. A liberdade, ela é então aquilo que dá autonomia, espontaneidade, determinação, né? E eu separei aqui alguns tipos de liberdade para vocês, só para a gente conhecer, né? De pensamento, de expressão, de opinião religiosa, de imprensa, né? Então, é importante a liberdade. Outro valor humano também, que nós podemos falar aqui, é a solidariedade. Solidariedade é a capacidade de sentir, né, dar atenção ao outro, olhar para o outro, se preocupar com o outro. Esse sentimento se caracteriza como? Se caracteriza pelo fato, né, de haver um interesse verdadeiro de unir as pessoas, o sofrimento das pessoas. Então, é fácil de entender a solidariedade. Outra questão também que nós podemos falar é a igualdade e a equidade, né? Que a igualdade é baseada no princípio universal. Então, leis é para todos. E a equidade, né, que a gente vai resumindo aqui, se a igualdade é universal, a equidade ela é mais particular. Ela vai olhar, então, para que todos são iguais, mas há uma diferença na hora de atuar com as pessoas ali, não é verdade? Então, vamos fazer aqui esse ponto aqui, ó. Nós vamos, então, olhar para essa questão da igualdade e da equidade como essas pequenas diferenças aí, né, que existem, né, nas relações dos seres humanos. A igualdade é direito de todos, mas quando a gente fala de direito de todos, esse direito tem que haver equidade, né? Equidade que é justamente para que todos possam ter os mesmos direitos e viver de acordo com aqueles direitos, porque se eu sou inferior, se eu tenho uma limitação, melhor dizendo, né, essa limitação ela tem que ser dada de acordo com aquela lei, né, para que ela possa servir para todos, para que naquela limitação eu possa ser atendido também. Tá bom, pessoal? Então, isso que é importante quando a gente fala de igualdade e de equidade. Todos nós somos iguais, porém, nós temos que ser tratados de acordo com as nossas limitações, com as nossas potencialidades, com a nossa capacidade. Tá bom, pessoal? Tá certo assim? Então, até a nossa próxima aula.
Deus.